USD, vamos lá. Então, estratégias essenciais, né? Fofolete. Média de 8 perdida. Porém, média de 8 apontando para cima ainda. Nada com o que se preocupar. Por quê? Porque antes dela tomar decisão, geralmente ela acumula entre as duas médias. Bitcoin ela faz uma coisa bem específica. Ela vem, às vezes, testa a média de 21. E fica presa entre a média de 8 e a média 21. Nesse contexto, não é interessante fazer nada, tá? Por quê? Porque ele está supostamente 50% indeciso. Mas aí nós temos os nossos dados on-chain. E os dados on-chain mostram região de compra nessa região. Por quê? Porque quando nós estamos abaixo de 30%, entre 10 a 20, até 10 a 30%, no indicador de volume percentual de volume, de transferência de volume em lucro, quando nós estamos com a quantidade muito baixa, ou seja, de 30 para baixo, 30% para baixo, supostamente, se o preço tiver num contexto bom no gráfico do price action, é zona de compra, tá? Possivelmente construção de fundo. Então, esse é um Tier 3, né? E graças a vocês eu consigo pagar, porque vocês mantêm a estrutura do trabalho, eu consigo dizer para vocês que o Bitcoin está numa boa região de compra, tá? Outra coisa positiva, o Soper, que avalia o valor do Bitcoin dos short-term holders, os holders de curto prazo, né? Entre realização de lucro e prejuízo através de análise do troco do core desses Bitcoins, quando está abaixo de 1 é zona de compra, tá? Então, quando os melhores preços do Bitcoin para comprar em acumulação é quando o preço está em acumulação, ou seja, é o que o Bitcoin está fazendo, ele está em fase de acumulação, lateralidade, algumas altcoins vão performar melhor que o Bitcoin. Quando o Bitcoin lateraliza em alta, a gente tem altcoin cinza, que é o que está acontecendo, por isso que nós estamos vendo aí alta em Gala, alta em Avax, alta em Aeron, alta em uma caralhada de ativos, porque nós temos uma pequena altcoin cinza. Então, abaixo de 1 é zona de compra, tá? É quando nós estamos subvalorizados em relação aos holders de curto prazo, aos especuladores mãos de alface, quem não consegue segurar o Bitcoin por mais de 5 meses, no caso. Então, abaixo de 1 é região compradora. Dentro de uma tendência de alta, nós vamos sempre querer comprar quando estamos com o preço abaixo de 1, no comportamento do troco do core dos investidores de curto prazo. Então, nessa região, a gente quer comprar. Por exemplo, então, nós estamos aqui em fase de compra. Ao longo da última acumulação que nós tivemos, nós ficamos por um bom período abaixo dela, ou seja, nós tivemos a oportunidade de comprar Bitcoin a $30 mil durante semanas, né? Saiu de 23 de maio, até 20 de julho, nós tivemos oportunidade, aliás, até mais aqui, até 24 de julho, nós tivemos oportunidade. Então, de maio até julho, nós tivemos 2 meses de período de comprar toda semana Bitcoin. Então, na minha opinião, esse é um bom período de comprar e acumular Bitcoins durante uma vez por semana, comprando toda semana, porque, na minha opinião, está construindo fundo novamente, tá? Construindo fundo, ou seja, correção para o preço continuar subindo, que é o que ele está ameaçando fazer, nós temos uma estrutura de construção de cunha descendente de alta também. Então, na minha opinião, tanto para Bitcoin quanto para Cardano, nós vamos construir uma cunha descendente de alta, tá? Cunha descendente alta, ou seja, na minha concepção, o preço ele vai testar a média de 21, possivelmente lá na frente, e voltar a estourar lá em dezembro, tá? Então, em dezembro, pode ser que ele volte a estourar a tampa, comece a subir a partir de dezembro. Por quê? Porque ele está caindo, mas muita gente está comprando. Outra coisa, eu não vejo volume de topo aqui. Então, quando fez esse topo aqui, esse é um topo verdadeiro ou é falso? Na minha opinião, é falso. Por quê? Porque não tem picos de volume nesse topo. Então, na minha opinião, isso aqui é um topo de continuidade de movimento. Quanto mais se afastar desse topo, na minha opinião, melhor é a compra. E quanto mais se aproximar da média 21 e da média 8, ou mais da média 21, ou até pode passar um pouco a média 21, ou seja, vir testar 50 mil, se o mercado der essa oportunidade, na minha opinião, é uma excelente oportunidade de compra. Por quê? Porque é topo anterior. E topo anterior é a região compradora.
Então pode ter certeza que daqui não passa. Dificilmente o BTC cairia abaixo desse topo de 50 mil dólares. Ou seja, quanto mais próximo de 50 mil dólares, melhor a compra. Vai fazer muita diferença na vida no longo prazo comprar 57, 55, 52, 50 mil? Então, na minha opinião, não faz muita diferença. Então, qualquer preço que eu comprar nessa banda, nessa região entre 50 e 60 mil dólares, na minha opinião, nós vamos estar comprando o fundo do Bitcoin, que é o fundo majoritário futuro do Bitcoin. Daqui a 4, 5 anos, as pessoas vão estar rezando 16 Ave Maria para o mercado dar a oportunidade de comprar o Bitcoin a 60 mil dólares de novo, e não vai acontecer. Elas vão, infelizmente, ter que desembolsar 100 mil dólares, 150 mil, 200 mil, 300 mil dólares para comprar Bitcoin, porque é um mercado em expansão. Com muito dinheiro injetado na economia, a tendência é que o ativo continue subindo. Outra coisa, na minha opinião, dessa vez ela fez uma barra verdadeira de reversão. Sem a confirmação ainda, porque ainda faltam várias horas para finalizar o dia, mas na minha opinião isso aqui é uma barra de reversão que vai fazer com que o preço volte temporariamente à região de 60 mil dólares. E depois pode voltar a testar mais uma vez, fazer bear trap nessa região e entrada. Então, um segundo ou terceiro toque nessa média 21 seria perfeito, porque seria na região do topo anterior. Região no topo anterior acima das duas médias, preço voltando acima da média, volta fortíssima tendência de alta e o preço vai vir buscar lá em cima, tá? Então, na minha opinião, não é topo isso aqui. Na minha opinião, é compra. Outra coisa, nós estamos com cunha de alta, ou seja, pivô de alta, por enquanto, se formando também no RSI, que é uma coisa que eu gosto muito de ver, que é o preço terminar de acumular, porque região entre 40 e 60 é região de acumulação, ou seja, ele está no início da acumulação, ou seja, ainda vamos ter lateralidade para o Bitcoin nessa região, e possivelmente depois, mais tarde, ele volta a retomar a tendência de alta 60 no RSI 60. No gráfico semanal. No gráfico semanal, estamos em forte tendência de alta ainda, com leve entrada em região de acumulação semanal, mas ainda estamos em forte tendência de alta. Por quê? Porque a qualquer momento pode o RSI voltar à tendência de 60, que é forte tendência de alta. Ou seja, ele está só estagnado, estabilizado nessa região, para o preço continuar subindo, o que, na minha opinião, é completamente normal, porque nós fizemos o rompimento do topo anterior, as pessoas sempre acham que quando ele volta a romper o topo anterior, ele vai vir varando reto, mas nunca vai acontecer isso, porque tem zona de arrependidos e zona de vendedores aqui no topo anterior. Eles nada mais vai fazer o quê? A limpeza do topo anterior para o preço continuar subindo. Essa limpeza se chama acumulação para o preço continuar subindo. A acumulação é um comportamento natural dos big players para acumular nessa região e fazer com que crie uma falsa impressão do mercado de que ele vai desabar. As pessoas começam a apostar contra no Bitcoin. Pessoal, muita gente está apostando contra o Bitcoin por causa desse engolfo de baixa aqui, porque elas acreditam que o preço vai evoluir para baixo aqui. Na cabeça delas, o preço vai fazer isso daqui, tá? Ele vai cair e vai fazer um topo duplo. Então tem muitos investidores no mundo todo apostando que o mercado vai fazer isso daqui. Só que, na verdade, não. Isso é só um falso alerta assustador para quem é iniciante. Geralmente o preço trava aqui em 21, volta a subir nas outras semanas e começa a liquidar todo mundo. Liquidando todo mundo, você tem capital suficiente para o mercado voltar a ter mais demanda compradora do que vendedora, porque você aniquila os vendedores do mercado, os especuladores de venda também do mercado, você mata todos eles. Ninguém tem mais cripto para ficar vendendo. Fica na mão dos mãos pesadas, os long-term holders começam a empurrar o preço para cima, diminuindo a oferta de bitcoins e liquidez nas corretoras, fazendo uma pressão compradora nesse ativo. E aí, por isso que nós conseguimos ver o Bitcoin atingir 100 mil dólares por unidade depois dessa acumulação. Geralmente é um comportamento que você vai chegar da seguinte forma. Quando rompe o topo anterior, o preço vem, rompe, limpa vendedores e aí volta a subir. Tá? Você limpa os vendedores. Essa limpeza dos vendedores é nada mais do que a acumulação para eles continuar subindo. Então, na acumulação para eles continuar subindo, na minha opinião, é alta infinita. E se você for ver, se a gente fizer aqui, ele vai bater 0,38 de Fibonacci, quer ver? Olha lá, 0,38 de Fibonacci. Ou seja, nós temos um suporte muito forte aqui. O Bitcoin não pode perder 50 mil dólares por unidade. Se ele perder 50 mil dólares, nós entramos em tendência de baixa, entramos em inverno cripto e as altcoins derretem violentamente e a média 21 começa a apontar para baixo. Enquanto nós estamos acima de 50 mil dólares por unidade,
nós estamos em região de compra para o preço continuar subindo. Ou seja, nós estamos numa alta probabilidade de comprar barato para o preço continuar subindo, comprar fundo para o preço continuar subindo. Muita gente vai ficar com medo, porque é o que o mercado quer fazer, o mercado quer causar esse temor, né? Só que, na verdade, ele geralmente vai lateralizar e vai subir. Então, essas ameaças de quedas fazem com que muita gente entre alavancada apostando contra o ativo, apostando em que o mercado vai começar a cair. Muita gente se caga nas calças nessas condições. Como eu sei muito de leitura de price action, na minha opinião, mantenho a mesma opinião das lives diárias. Lateralização e acumulação, preço continuar subindo, porque nos dados on-chain nós temos os long-term holders e short-term holders comprando, e os short-term holders do Sopper está acompanhando o preço do ativo ainda. Isso é muito positivo quando queremos alta. O que nós não queremos ver é o Sopper caindo, ou seja, criando tendências de baixa, e o preço subindo, tá? Quando o preço cai e o Sopper cai junto, tá ótimo. Quando os dois estão andando junto, isso indica que o preço, a tendência vai continuar. Quando eles andam em caminhos opostos, eles se deslocam, nós temos, então, geralmente, reversões majoritárias de tendência, o que não é o caso, tá? O caso é eles estão andando junto. Aqui você fez um fundo, você fez um topo mais alto que o topo anterior, e você fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, ele está seguindo exatamente o preço, tá ótimo. Quando o comportamento do curto prazo se mantiver desse jeito, nós temos alta infinita, tá? Então, nada de preocupação até o momento. Quero ver o long-term holder Sopper. Segue tendência de alta, segue acumulando e acompanhando o preço. Inclusive, já começaram a comprar novamente este fundo, coisa que eu estou fazendo também. Fundos mais altos e acompanhando o preço também está bem tranquilo, não tem risco. Nós estamos no início do movimento de alta, na minha opinião. Estamos próximo do 1 no long-term holder, ou seja, estamos no início da alta. E quando chegar próximo da região 10 ou da região 12, nós podemos estar no risco do mercado saturar e não ter mais alta daqui para frente, tá? Então, ainda, na minha opinião, estamos no meio do caminho da alta. O MVRV também ainda não está na fase da euforia, não está na zona vermelha. Quando a região amarela chega na região vermelha, nós estamos num altíssimo risco de buscar topo histórico. Por enquanto, sem topo histórico, tá? Não temos topo histórico ainda, que nem de 2017, não chegamos no topo ainda.